Nós vamos meditar nesta noite no Salmo, no capítulo 37. Nós vamos estar meditando nesta noite apenas em um versículo como base, deste Salmo, Salmo 37, versículo 5. Salmo bastante conhecido. Salmo 37, versículo 5, como é bastante conhecido, e o livro dos Salmos, a maioria sabe onde se encontra, a sua localização. A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por mais essa rica oportunidade concedida pelo Senhor por graça e por misericórdia. Obrigada por não atentar para as minhas limitações, para as minhas falhas, para a minha imperfeição. E eu te agradeço, Senhor Deus, por este momento. E peço ao Senhor que o Senhor esteja me usando para a honra e glória do teu santo nome, trabalhando em nossos corações e ministrando através da tua santa palavra, quer seja para edificação, consolação e exortação do teu povo. E conforme a tua santa vontade, a salvação também daqueles que se encontram aqui e que não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor esteja a trabalhar nos corações aqui, eu te peço, através do teu Santo Espírito, pela tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguns tipos de comportamentos, de estilos de vida, não condizem com essa passagem que nós acabamos de ler. Por exemplo, o imediatismo, o fato de nós querermos as coisas de forma instantânea, sem espera, em curto espaço de tempo ou em nenhum espaço de tempo, em plena era do fast food, das refeições rápidas, das informações adquiridas em apenas um clique, em trabalhos realizados através do copiar e colar, o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, esperar, confiar e ter paciência está bem fora de contexto. A ansiedade, um tipo de sentimento, a ansiedade ela produz uma espécie de angústia. E a ansiedade ela faz com que geralmente a gente faça previsões pessimistas, negativas com relação às coisas. É um sentimento que nos impede de confiar plenamente em Deus, e a ansiedade ela destrona Deus do centro do cuidado da nossa vida. E a nossa vida com a ansiedade ela passa a ser conduzida pelas circunstâncias da vida. E um outro tipo de comportamento ou estilo de vida, uma outra característica, a autossuficiência, o fato de achar que nós fazemos as coisas por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, pelas nossas habilidades, sem depender de algo ou de alguém. A autossuficiência, ela nos impede de ver, de perceber que nós somos seres insuficientes. O autossuficiente, ele não compreende, ele não admite que ele depende de outro, de alguém ou de alguma coisa. E através deste salmo, dessa passagem que nós acabamos de ler, o salmista, que é o rei Davi, ele tenta passar o conhecimento e o princípio de dependência e confiança em Deus. Conhecimento esse, princípio esse, que o salmista e rei Davi, ele adquiriu, ele alcançou através de árduas experiências. Foi a sua história de vida, foram as suas experiências que fizeram com que ele chegasse ao conhecimento
deste princípio, a abraçar, a absorver, a compreender este princípio. E o propósito principal do rei Davi, neste salmo, é encorajar o povo de Deus a continuar a confiar em Deus e a esperar em Deus, apesar das injustiças sofridas, das decepções, das perdas, dos problemas, das preocupações, enfim, das adversidades. E o rei Davi, ele expõe algo prático: ajudar o povo de Deus a lidar com essas situações adversas, com essas situações difíceis, as quais nenhum de nós aqui estamos isentos, estamos livres de que venha acontecer. O rei Davi, ele expõe esse princípio prático para garantir que toda adversidade, todo momento difícil que passamos, ele é passageiro, é efêmero, tem um tempo, não é eterno. E dos versículos 1 ao 11 deste Salmo 37, o qual o versículo 5 que nós lemos, ele está inserido, esse trecho, essa perícope do versículo 1 ao 11, o salmista, ele exorta o povo de Deus a esperar com confiança em Deus. Noutras palavras, ele nos ensina a viver uma vida de dependência em Deus. E viver na dependência de Deus é o tema da nossa mensagem nesta noite. E viver na dependência de Deus implica nessa passagem que nós lemos a princípio, do Salmo 37, o versículo 5, o salmista, ele nos ensina em como viver na dependência de Deus. E a primeira coisa que o rei Davi, ele nos ensina de que forma viver na dependência de Deus é entregar o nosso caminho a Deus. O salmista, ele fala, na primeira parte do versículo 5 que nós lemos, entrega o teu caminho ao Senhor. No Salmo 55, não sei se está aí, no versículo 22, a primeira parte desse versículo, o mesmo salmista, o rei Davi, o mesmo salmista do Salmo 37, ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Entregar ou lançar o caminho, o cuidado a Deus, é desprender-se do jugo. Entregar ou lançar o cuidado a Deus é desprender-se do jugo, é desprender-se das preocupações, é desprender-se da ansiedade que a gente falou no início, é desprender-se do imediatismo que a gente falou no início, é desprender-se da autossuficiência. Entregar ou lançar o cuidado a Deus é desprender-se das preocupações, crendo que Deus, Ele cuida e sustenta. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele nos aconselha, ele nos orienta da mesma forma que o salmista. Ele diz: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro, ele aconselha a lançar sobre Deus todas as nossas preocupações, todos os nossos cuidados, toda a nossa ansiedade. E ele nos garante que Deus, Ele tem cuidado de nós. É interessante que o termo ali usado pelo apóstolo Pedro, o termo grego é perípeto, que significa lançar, lançar a preocupação, parar de se preocupar e depositar a confiança, no caso, em Deus. É deixar de lado as preocupações e confiar totalmente, no caso que o apóstolo nos ensina, em Deus.
é desprender-se totalmente da ansiedade, das preocupações, dos cuidados e entregar e lançar para Deus. É como se nós tivéssemos uma enorme caixa, uma enorme caixa cheia, abarrotada de problemas, de injustiças sofridas, de decepções sofridas, uma caixa cheia de questionamentos, de dúvidas, de dificuldades, de perdas, de todas as mazelas que nós estamos sujeitos, de todas as dificuldades. É como se nós tivéssemos uma caixa cheia de todas essas coisas desagradáveis, incômodas, e nós pegássemos esta caixa e colocássemos diante de Deus e disséssemos para Ele: toma, Senhor, esta caixa, porque eu nada posso fazer com ela, é um fardo para mim, é muito pesada para eu carregar. Toma, Senhor, e cuida de mim. Lançar sobre Deus, entregar a Deus, é se desprender, é colocar nas mãos dele. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, como orienta o rei Davi, e o caminho no texto que nós lemos do Salmo 37, versículo 5, possivelmente se refere, alude ao destino, ao futuro, ao qual nós somos incapazes de precisar, incapazes de realmente saber o que vai acontecer. E entregando o nosso caminho, entregando o nosso futuro a Deus, nós evidenciamos, nós provamos, nós mostramos que realmente nós confiamos nele, que nós dependemos nele. O nosso destino, o nosso futuro, ou seja, o nosso caminho, como fala o salmista, nós podemos até planejar. Nós fazemos planos para o futuro. Isso é normal, isso é comum, isso é saudável, isso é bom, isso é necessário. Planejar, projetar, né? Isso é normal. Agora, acontecer da forma que eu projeto, da forma que eu planejo, isso é outra coisa. Eu posso planejar, mas fazer acontecer, quem faz é Deus, segundo a sua vontade. Porque nós somos incapazes de controlar o futuro. O futuro para nós é algo desconhecido. Sendo algo desconhecido, nos resta entregar a Deus. Porque Ele é quem sabe todas as coisas e é Ele quem faz acontecer. Eu gosto do que o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreve na sua carta no capítulo 4, dos versos 14 ao 16. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E em lugar que devieis dizer, se o Senhor quiser, se nós vivermos, aí nós faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. O irmão do nosso Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, ele nos deixa bem claro que a nossa vida é hoje e pode não ser amanhã. É como um vapor que aparece e logo se desvanece. E em lugar de nós dissermos que é segundo a vontade de Deus, se Deus quiser, aí sim vai acontecer. Se Deus quiser, aí sim eu vou fazer. Mas não se gloriar na presunção de que eu vou fazer com precisão, eu vou fazer com certeza, porque nós somos incapazes de conhecer, de saber o que vai acontecer amanhã. Entregar
teu caminho a Deus, o teu futuro, o teu destino. Esse é o conselho do salmista. Mas também as tuas preocupações, os teus cuidados, os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas adversidades. Isso é entregar o caminho ao Senhor. Amém? Uma outra coisa que o salmista e rei Davi, ele nos ensina, no Salmo 37, versículo 5, de como viver na dependência de Deus, é confiar em Deus. Na parte B do versículo 5, do Salmo 37, ele fala, confia nele, ou seja, confia em Deus. Primeiro passo, entrega o teu caminho ao Senhor. E agora, confia nele. Confiar em Deus é a convicção de que Ele, é a certeza de que Ele está cuidando de mim melhor do que eu mesma. Vejamos as exortações do salmista quanto à confiança que nós devemos ter em Deus. Aí no Salmo 37, que você se encontra aí com a sua Bíblia aberta, vejamos algumas exortações, algumas orientações do rei Davi quanto a confiar em Deus. No versículo 3, a primeira parte do versículo 3, o salmista diz, confia no Senhor. No versículo 7, a primeira parte, o salmista fala, descansa no Senhor e espera nele. No versículo 34, a parte A, o salmista fala, espera no Senhor. No versículo 40, na parte A, o salmista fala, o Senhor os ajudará e os livrará. É simples assim. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Salmo 37, o versículo 18, a parte A, o salmista ainda fala, o Senhor conhece os dias dos retos. Confia que Deus, Ele conhece a tua vida. Confia que Deus, Ele conhece a tua integridade, a tua inteireza. Mas quando a gente fala de integridade, aí a gente tem que abrir um parênteses aqui. Porque ser íntegro, ter integridade diante de Deus, é você saber que você está desnudado diante de Deus. Não existem vestimentas que cubram as performances, né, as aparências. Deus te vê por completo, desnudado. Integridade é como se você estivesse diante de um espelho, se vendo totalmente despido, desnudado. É ser o que você é realmente, longe, distante das pessoas. É aquilo que você é sozinho. Quando mais ninguém te vê, quando você entende que ninguém está te ouvindo, que ninguém está te vendo, que ninguém está te percebendo, e é só você e os seus pensamentos, aí você é inteiro e completo. E Deus, Ele conhece a tua integridade, essa tua inteireza. É confiar que Ele conhece cada passo. É confiar que Ele conhece cada intento, cada intenção, cada propósito. Confiar que Ele conhece cada pensamento. Confiar que Ele conhece cada atitude. Confiar que Deus conhece a nossa vida, mas conhece também as nossas necessidades, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento. E segundo, a sua soberana vontade, Ele agirá. Está difícil? Está desanimador? Porque as adversidades, elas desanimam. Fica difícil muitas vezes. Mas não deixe de confiar em Deus. Ele tem muito mais coisas elevadas para nós, se você realmente confia nele. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 9, ele diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu
e que o ouvido não percebeu e que não subiram ao coração do homem, olha só, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. São coisas que nós não imaginamos, que os olhos não viram, que os ouvidos não perceberam e que não subiram nem ao nosso pensamento. Foram essas coisas que Ele preparou para aqueles que o amam. Viver na dependência de Deus implica em, o salmista nos ensina, na última parte desse versículo, saber que Deus fará todo o necessário. Porque o salmista ele diz, a princípio, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e por fim ele diz, e Ele tudo fará. Tudo Ele fará. Existe uma relação definida entre Deus e a alma confiante. Existe uma relação definida entre Deus e aquele indivíduo que confia plenamente nele. E o ato de confiar em Deus, como diz no versículo 3 que nós lemos, e o ato de se deleitar no Senhor, de ter o prazer em Deus, como está no versículo 4 do Salmo 37, o ato de entregar o caminho ao Senhor, como é o texto-chave, base que nós estamos trabalhando, o ato de descansar e esperar no Senhor, como o salmista diz no versículo 7, evidencia uma relação, mostra uma relação de dependência em Deus. E essa dependência em Deus, ela resulta no cuidado e no controle de Deus nas nossas vidas. A confiança em Deus, o prazer em Deus, a entrega a Deus, o descanso e espera em Deus, resulta na realização do desejo do nosso coração. Como isso é profundo. O salmista ele nos ensina que a confiança, o prazer, a entrega, o descanso e a espera posto em Deus resulta na realização do desejo do nosso coração. No versículo 4, o mesmo salmista, do mesmo salmo, na parte B, ele diz: Ele te concederá o que deseja o teu coração. A confiança em Deus, o prazer em Deus, a entrega a Deus, o descanso e espera em Deus resulta numa herança permanente, como ensina o salmista no versículo 18, na parte B, quando ele diz, você pode acompanhar na sua Bíblia, a sua herança permanecerá para sempre. A confiança em Deus, o prazer posto em Deus, o descanso, a espera, a entrega a Deus resulta no suprimento das necessidades em meio à escassez, como ensina o salmista no versículo 19: não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. O fato de confiar em Deus, o fato de ter prazer em Deus, o fato de se entregar a Deus, o fato de descansar e esperar nele, resulta em ser erguido, levantado, caso caia. Como ensina o salmista no versículo 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O fato de confiar em Deus, o fato de ter prazer em Deus, o fato de entregar a Deus, o fato de descansar e esperar nele, resulta numa descendência abençoada. E o salmista ele ensina no versículo 26, na parte B, a sua descendência é abençoada. O fato de confiar em Deus, o fato de ter o prazer em Deus, de entregar a Deus, de descansar e esperar em Deus, resulta em salvação. Como ensina o salmista no versículo 39, na primeira parte, na parte A do versículo 39. Mas a salvação dos justos não vem dos méritos,
não vem de obras, vem do Senhor. O ato de confiar em Deus, o ato de ter prazer em Deus, o ato de entregar a Deus, o ato de descansar em Deus, de esperar em Deus, resulta em ser fortalecido em dias de angústia. Porque o salmista ensina na parte B do versículo 39 do Salmo 37, Ele, Deus, é a sua fortaleza no tempo de angústia. O profeta Isaías, no capítulo 64 do seu livro, no versículo 44, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus, Ele trabalha a favor daqueles que entregam o caminho a Ele, confia nele, e aí Ele tudo fará. Esse é um Deus maravilhoso. Jesus, Ele ratifica, Ele confirma esse princípio do cuidado divino, do cuidado de Deus nas nossas vidas. No Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus, Ele confirma dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, as coisas espirituais, e todo necessário vos será acrescentado, todo necessário vos será concedido. Mas entrega e confia em Deus, entrega o caminho ao Senhor, entrega o teu cuidado, a tua ansiedade, as tuas preocupações, os teus problemas, os quais você não pode fazer tão pouco, ou quase nada, ou nada. Entrega a Ele. Confia que Ele te conhece, confia que Ele tem todo o poder, confia que Ele tem o melhor para a tua vida. E aí, Ele trabalha para esses que confiam, que entregam e que nele espera. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele, tudo, não são algumas coisas, não são apenas muitas coisas, mas são todas as coisas, porque tudo Ele fará. Amém? Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém?